Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito de um tema polêmico, mas necessário para a educação financeira no país, que é justamente o Certificado de Operações Estruturadas, o COI, e por que você deveria fugir desse tipo de investimento que, em nossa opinião, sequer é um investimento. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E o COI, ou as operações estruturadas, mesmo hoje, continuam sendo bastante utilizados pelos investidores. Por que digo mesmo hoje? Porque já estamos com um certo avanço na educação financeira aqui no país, muito por conta dos influenciadores digitais. Acontece que esse é um produto de investimento dos favoritos das corretoras, e aí, obviamente, que elas vão distribuir o máximo possível para os seus clientes o COI, porque é um dos produtos de investimento que mais ocasionam lucros para as corretoras. Embora no primeiro momento o COI pareça perfeito ao olhar de um leigo ou de quem está começando no mundo dos investimentos, ele é uma grande cilada. Primeiro ponto é que, quando você se utiliza do COI, você está investindo em derivativos, opções basicamente. Você não está investindo no ativo objeto. Então esse é um primeiro ponto. É uma estrutura formada através de derivativos. O COI, ele é basicamente uma réplica das notas estruturais que já eram famosas antes que esse produto ingressasse no país em 2013, na Europa e nos Estados Unidos. Muito embora esse nome pareça incrível no sentido de ser algo estrutural, estar montando algo perfeito para o cliente, no final das contas, você raramente vai ganhar dinheiro com o COI. Pouquíssimas pessoas realmente ganham dinheiro com o COI, de tal modo que isso acaba sendo até uma aposta, porque se apenas a minoria ganha, isso se assemelha a casas de aposta, onde poucos ganham, ou cassinos onde poucos ganham, só que a grande maioria perde, e isso produz muito lucro, muito resultado para a banca, no caso seria a corretora. Mas vamos aos dados e a uma melhor explicação do COI. O COI, como trazido aqui nesse artigo, basicamente é um misto, através de derivativos, entre produtos de renda fixa e produtos de renda variável. Um primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que as margens, o spread ganho pela corretora ao distribuir esse produto é gigantesco. Até por isso que atualmente as corretoras não vêm cobrando nenhuma taxa para a COI, é o caso, por exemplo, do BTG Pactual, e também aqui o caso da XP, que acaba isentando seus investidores dos custos de taxa de custódia, até de corretagem, para negociação de COI. E esse exemplo aqui desse artigo deixa muito claro o que significa um COI dentro da sua oferta. Aplique R$ 5.000. Durante 5 anos, por exemplo, se as ações da Amazon, da Apple e do Facebook tiverem uma alta de mais de 20%, ou seja, não basta uma dessas ações subir 20%, tem que ser todas as três, dentro do período lá definido no COI. Você ganha 75%. Se elas caírem mais de 10%, você ganha 50%. Então parece um produto ideal. Você ganha em qualquer cenário. Mas primeiro, você já percebeu ali que o cenário de valorização de todas dentro de determinado prazo de 20% é bastante improvável. Então você já verifica que o COI ele é montado com base numa análise estatística, tal como uma casa de aposta ou uma seguradora, a fim de que não venha o cliente a ganhar ou que o segurado venha a sofrer o sinistro, por exemplo. Essa análise estatística que promove altos lucros com o COI para as corretoras. E aí surgiu um estudo da FGV em que pesquisadores mostraram quanto o COI é prejudicial aos investidores. A mesma FGV, que também provou que o day trade é bastante prejudicial aqui no país e, consequentemente, no mundo, quase ninguém tem um salário, uma remuneração relevante com day trade. Mesma coisa com o COI. Esses pesquisadores demonstraram que 252 de 284 COIs tinham potencial de lucro, dentro ali da amostra que eles pegaram para análise, menor que os títulos públicos federais. Ou seja, a grande maioria dos COIs analisados sequer bateriam um título público federal que você consegue investir de forma bastante simples em qualquer corretora e pode até pesquisar aqui o rendimento, só digitar preços e taxas Tesouro Direto, coisa simples. Aqui é o site do Tesouro Direto, veja quanto rende aqui. Títulos públicos federais. Pré-fixado, 10,24%. Tesouro Selic, vai ser a taxa Selic. Tesouro IPCA mais 2029, o IPCA, então é algo variável aqui, e uma taxa pré-fixada de 5,11%. Veja que isso aqui é renda fixa com risco muitíssimo baixo, afinal de contas você está sujeito ao risco soberano, o risco de calote do governo. E o governo pode simplesmente imprimir dinheiro para pagar os seus credores. Então veja que no primeiro momento você percebeu que o COI, dentro da amostra utilizada,
pelos pesquisadores da FGV, não consegue sequer bater esse título de renda fixa. Sendo que, diante da falta de transparência do COI, principalmente nas margens que as corretoras ganham, e também nos títulos que estão ali dentro da estrutura, da operação estruturada, você não sabe o que tem ali efetivamente. Na prática, a gente pode presumir que eles se utilizam de títulos públicos federais para garantir aquele ganho ali, mínimo que é previsto no COI. Existem COIs que, inclusive, você só obtém, por incrível que pareça, o dinheiro de volta. Como assim? Eu investi R$5.000 e não consegui atingir nenhuma condição, nenhum dos cenários previstos pelo COI. Ou seja, eu não vou ganhar nada, mas também não vou perder nada, né? Porque o dinheiro vai vir de volta para mim após 5 anos. Como que você não perdeu? Existe o custo de oportunidade, que é o dinheiro que você ganharia investindo em aplicações de renda fixa sem risco. Teoricamente sem risco. Obviamente tudo tem risco. No caso, títulos públicos federais. Além do fato de que você está perdendo dinheiro para a inflação, que no período de 5 anos não foi nada irrelevante. Se você vir aqui no site do Investidor 10 e procurar aqui por Ibovespa, aqui dentro de índices, você consegue comparar qual foi a performance da inflação em 5 anos. Então eu vou pegar aqui o período de 5 anos e pegar o IPCA, que é uma ferramenta nova aqui. E olha só a variação do IPCA, 32%. Então você teria perdido de ganhar no mínimo 32%, que seria o IPCA, mais o rendimento de um título público federal. Então, por exemplo, IPCA+, né, que é aquele título que tem prazo ali mínimo 2029, que seria aproximadamente 5 anos. Então você teria ganho o IPCA mais 5,11% ao ano. Olha a perda enorme que você teve. É o custo de oportunidade que eu chamo, até me valendo das lições do direito, de lucro cessante, ou seja, aquilo que eu deixei de ganhar justamente por conta de um outro evento, que foi no caso o COI. De novo, esse estudo ressalta que a esmagadora maioria dos COIs vendidos no varejo tem retorno esperado abaixo da chamada taxa livre de risco, que é a taxa obtida com o CDI, com a Selic, com os títulos públicos federais. E aí qual que é o grande problema? Você poderia se perguntar, nossa Luan, se é tão óbvio assim que você não vai conseguir ganhar mais que um título público federal? Porque afinal de contas, esse é justamente um produto financeiro tão famoso ainda, tão utilizado. Primeiro, pela falta de educação financeira ainda suficiente. Segundo, pela falta de transparência da corretora ao informar que, estatisticamente, uma minoria de pessoas vai vencer, vai ganhar naquele cenário de COI. Outro ponto que o COI também é ruim, ele limita os seus ganhos. Ele pode até limitar suas perdas, mas ele limita os seus ganhos. Lembre-se que, ao investir em ações, por exemplo, nós estamos buscando com isso, investindo de forma comprada, nós estamos buscando se valer da convexidade, ou seja, um formato próximo a isso aqui, em que eu tenho perdas limitadas, que seria zero, o ativo irá a zero, só que nós sabemos que estatisticamente o ativo irá a zero é bem improvável, e para cima não tem limite, ganhos ilimitados, então perdas limitadas e ganhos ilimitados. Essa seria, entre aspas, a mágica de se investir em ações, fundos imobiliários e outros ativos. Agora, no caso do COI, ele acaba com essa possibilidade de ganhos ilimitados. Ele coloca uma trava de baixa, então você tem uma limitação de perda, no mínimo seu valor nominal ali, ou um pequeno ganho. E se você atingir o cenário ali definido no COI, 3 ações ali de Big Techs que subiram 20%, você ganha X%. Só que se essas ações subirem acima disso, você vai ganhar X%. Você não vai ganhar o efetivo retorno que essas ações te produziriam, ou que um ETF que replica o S&P 500, tipo um SPY, produziria no tempo. Então, no final das contas, você está deixando de se valer da convexidade dos investimentos, o que na minha visão é uma grande burrice. Já que você não quer ter ali risco nenhum ou risco quase zero, vá para os títulos públicos federais ou aplique em uma aplicação de liquidez diária de um CDB ou de uma LCI ou de uma LCA, em que você tem a garantia do FGC até determinado limite de valor. O seu ganho você já sabe qual vai ser, mas, por exemplo, com o título público federal você ainda pode ganhar com a marcação a mercado, a depender do momento que você compra um título, ou você fica no CDB pré-fixado, uma taxa ali que você quer ganhar efetivamente, não importa se vai ser acima daquilo, não faz sentido. Você basicamente está travando uma rentabilidade. Até por isso que o COI, ele segue a tributação da renda fixa. Olha, ele segue a tributação que vai de 22,5% até 15% conforme o tempo que você deixa seu dinheiro no COI. Portanto, é considerado uma renda fixa, mas com rendimento inferior a um título público federal. Ou seja, só é um pouquinho melhor do que a poupança e acaba sendo até o título de capitalização das corretoras, tanto assim que esse acabou sendo o apelido jocoso que hoje se dá no mercado financeiro aos COIs. Ou seja, um título muito ruim e preferido das corretoras. É por isso que eu digo, sim,
o COI está para as corretoras, tal como os títulos de capitalização, por exemplo, um PIC do Itaú, que eu tenho até vídeo no canal, vou deixar aqui no card, está para os bancões, porque na verdade esses títulos só produzem ganhos para os emissores. E veja que a falta de transparência é muito bem relatada pelo pesquisador da FGV, Bruno Giovanetti. Ele diz: quando se vai investir em qualquer ativo, uma coisa básica é o retorno esperado. Obviamente, está dentro ali justamente do tripé dos investimentos, que é rentabilidade ou retorno, segurança e também liquidez. O COI não tem liquidez e nem tem uma rentabilidade esperada. Por quê? Falta transparência. Quando você for ler a lâmina informativa do seu produto, eles até te trazem ali determinados cenários, mas eles são ultra improváveis de acontecer e a corretora não te traz uma estatística demonstrada de qual a probabilidade daquele cenário acontecer e qual foi a probabilidade do passado, como que aconteceu estatisticamente no passado. E veja, esse estudo também mostrou que além do fato de que você tem entre uma amostra de 284 apenas 32 COIs que conseguiram dar uma rentabilidade superior a um título público federal ou próxima de um título público federal, eles produziram alta volatilidade. Ou seja, você até teve um retorno acima de um tesouro direto, mas teve volatilidade, o que também não faz o menor sentido. Se você quer proteger o seu capital, não correr risco, invista em renda fixa, não através de COI. E aí vamos dar uma olhada aqui nos COIs disponibilizados pelas duas principais corretoras do país, sem fazer distinção em relação a nenhuma delas. Inclusive, não tenho nada contra nenhuma delas, até porque as corretoras precisam ganhar dinheiro de alguma forma. Não é, na minha visão, antiético o que eles fazem. Eles precisam lucrar, sustentar famílias, que são seus funcionários. Mas você que está do outro lado da ponta precisa entender o que efetivamente é o COI, um produto que mais se assemelha a uma aposta. Então, se você quer entrar num COI, entenda que essa é a finalidade dele. Se você souber que de fato se trata de uma aposta com ganho limitado, então aí sim, tudo bem. Você está ciente do que está fazendo. Então vamos pegar aqui primeiramente uma explicação de COI dentro do site do BTG. Ele dá o quê? Por que você investiria em COI? Risco controlado, ou seja, você tem uma perda controlada, parece ótimo. Sofisticação, muitos COIs permitem que o investidor acompanhe o desempenho de ativos fora do país. Então isso aqui, na verdade, é só aparência de sofisticação, que na verdade eu poderia simplesmente investir num ETF que replica o S&P 500, daria na mesma. E diversificação, já que promove ali uma mistura de renda variável e renda fixa. Mas também é uma besteira dizer que isso aqui seria um motivo para investir em COI. E aí o que você tem no COI? O cenário, e aqui ele te dá o cenário hipotético. Imagine que você investe em um COI que acompanha o desempenho do Ibovespa por 2 anos. Esse produto conta com 100% do capital nominal investido protegido, ou seja, coloquei 5 mil, no mínimo 5 mil eu terei após 2 anos, independentemente do que acontecer com o Ibovespa. E limita os ganhos do investidor até um teto de 15% ao ano, ou seja, se o Ibovespa nesses 2 anos subir 30%, você vai ganhar 15%. Os outros 15%, onde é que foi? Quem ganhou esse dinheiro? E aqui tem o processo. O investidor aplica o seu dinheiro nesse produto e espera pelo vencimento do COI para ver o seu resultado. As flutuações do Ibovespa, o índice de referência do produto, ao longo do tempo não interferem em nada no investimento. O que o investidor vai precisar saber é a pontuação do índice no início do COI e no dia do seu encerramento. E aí depois vem os resultados. O primeiro deles seria o quê? Caso de queda do Ibovespa. Então o Ibovespa não subiu o que se esperava. Ele caiu. Nesse caso, o investidor receberá exatamente o dinheiro que investiu 2 anos antes. Ou seja, os seus 5 mil reais que você colocou. E a inflação do período não é corrigida, não é colocada na conta. Olha a semelhança com o título de capitalização que também não devolve a inflação, hein? O segundo resultado possível é o caso de desempenho estável ou alta de até 15% ao ano do Ibovespa. Nesse caso, o investidor irá receber exatamente a rentabilidade do índice. Então veja, índice subiu 10%, você vai receber os 10% do índice. Mas espera aí, eu poderia simplesmente ter comprado um BOVA11? Sim. Mas aí no caso do COI, se eu tenho ali o BOVA11 caindo, eu vou ter um prejuízo, sendo que pelo menos com o COI eu ficaria travado. Ok, mas veja que o ganho é limitado. Ele limitou o ganho ali a 15%. Hoje, com juros elevados, por exemplo, 15% é uma taxa que você não tem tanta dificuldade de conseguir. E ainda sem qualquer tipo de limitação de ganho, porque pode ter a marcação no mercado, um pouquinho de volatilidade, mas enfim. Quero deixar no Tesouro Selic. Você vai conseguir algo próximo disso, mas o fato é que se os juros estiverem em queda, baixíssimos juros no país, o Ibovespa vai dar uma disparada. Essa correlação negativa entre bolsa
e renda fixa e juros é importantíssima. De tal modo que não faz sentido você vir me falar o seguinte: nossa, 15% é bastante a rentabilidade prometida. Seria difícil do Ibovespa conseguir. Seria se os juros não estivessem em declínio. Porque se os juros não estiverem em declínio, a renda fixa vai render algo próximo de 10 a 15% ao ano. Então veja como não faz muito sentido se expor a esse investimento, que no geral só vai devolver o seu capital investido ou te dar uma rentabilidade mínima, 6%, 7%, 8% ou às vezes até 9%. Pode te dar 8% enquanto o Ibovespa subiu bem acima disso ou a Bolsa norte-americana subiu bem acima disso. E veja aqui o terceiro resultado, é uma alta de mais de 15% ao ano do Ibovespa. Nesse resultado, o investidor receberá o teto de 15%, ou seja, ganhos limitados. Aqui tem um COI que o BTG acaba divulgando, é o COI Bolsa Americana Alta Alavancada. Utiliza como ativo de referência o SPX, índice SPX, vencimento, olha o tamanho do vencimento, vai de 2023 a 2028, 5 aninhos, valor mínimo de aplicação R$1.000. Pior cenário, o investidor recebe o valor nominal investido, sem nenhuma correção. Então, basicamente é o valor nominal investido. Resgate antecipado, não serão permitidos resgates antes do vencimento. Olha o outro grande problema do COI, ausência total de liquidez. De novo, tripé dos investimentos. Liquidez, rentabilidade, segurança. A única coisa que o COI te dá é segurança, porque rentabilidade você não sabe exatamente quanto você vai ganhar. Inclusive, você pode perder da inflação. Liquidez é zero. E veja, quanto menor a liquidez do seu investimento, a tendência é que ele te remunere mais, ele te dê uma rentabilidade superior. Não é o caso do COI, você não tem liquidez nenhuma e ainda tem um ganho limitado. É uma grande burrice de novo. E aqui está a lâmina do produto que é ofertado pelo BTG, com base no S&P 500. Cenário 1. O ativo de referência apresenta variação positiva. O investidor recebe o valor nominal investido, acrescido do desempenho do ativo de referência, que no caso é o S&P 500. Cenário 2. O investidor de referência apresenta variação nula ou negativa. O investidor recebe o valor investido sem nenhuma correção. Veja que o produto tem alavancagem, então veja que tem um risco aqui maior, porque ter alavancagem, então em termos de volatilidade pode ter alguma. Olha aqui o outro ponto, para fins de esclarecimento, o presente investimento não se trata de investimento direto no ativo de referência, portanto você não está investindo diretamente no exterior, não pense que você, ao comprar esse COI, está exposto ao exterior, não. Inclusive pode estar dentro desse pacote títulos públicos federais brasileiros, só para garantir ali uma rentabilidade mais ou menos para o investidor. Há aqui também os COIs ofertados aqui pela XP, que são diversos. Vamos pegar esse aqui de índices internacionais também, material publicitário. Como funciona? No vencimento, em caso de alta do preço do ativo, o investidor ganha a taxa fixa, então ele garante uma taxa fixa, e a alta ilimitada mais capital investido. Em caso de queda, o investidor ganha a taxa fixa mais capital investido. Então aqui é o exemplo típico de que você dificilmente vai ter o cenário de alta, tá? Porque eles traçam aqui um cenário de alta que, na verdade, muito provavelmente não vai acontecer, em raríssimos casos. Basicamente, você vai ter o cenário de queda, como também é o caso do título do BTG. E nesse cenário de queda, o que o COI vai te oferecer? Uma taxa fixa, que é bem menor que a taxa que você vai conseguir num título público federal, mais o capital investido. Então aqui, pelo menos, ainda você não tem só o capital investido devolvido. É melhor, é preferível esse aqui do que aquele que só devolve o nominal, que é um absurdo. Índice subjacente. É uma cesta de componentes alfa e beta de commodities. Pode nem ser o próprio ativo diretamente. Taxa fixa, pelo menos 45% do cenário aqui traçado. Então, o cenário não vai acontecer. Então, se o cenário diz que tal índice vai subir 20%, você vai ter pelo menos 45% dessa rentabilidade desses 20%, mais o seu capital investido. Porque eles sabem que esse cenário não vai se concretizar, ou é muito pouco provável que ele vá se concretizar. De novo, mesma situação aqui com esse título do BTG relacionado ao S&P 500. O BTG sabe que não vai ter aqui esse cenário que foi traçado, que por isso será apenas cenário de perda, e aí ele te dá aqui 100% do valor nominal apenas na data do vencimento. Portanto, você deve ter conseguido perceber que, primeiro, o COI é uma grande aposta, porque afinal de contas, aquele cenário dificilmente vai acontecer e a corretora sabe disso a partir de uma análise estatística, de tal modo que basicamente em 95% dos cenários, você vai ter o cenário de queda e aí você vai ter ou o capital investido devolvido para você sem nenhuma correção, ou um mínimo de rentabilidade percentual do cenário, que vai ser uma rentabilidade bem inferior ao que você conseguiria na renda fixa clássica. Então, no final das contas, você está investindo em renda fixa, tanto que a tributação segue a tabela regressiva do imposto de renda da renda fixa. Para além disso, o COI tem pouca transparência em relação aos cenários que vão ocorrer, qual a probabilidade deles ocorrerem, tem zero liquidez,
ou baixíssima liquidez e dificuldade de você verificar qual o retorno esperado pelo investimento. Razão pela qual acaba maculando aqui nosso tripé dos investimentos, havendo apenas a segurança, mas uma segurança com cuja oportunidade muito grande. Por isso, não recomendo o COIs, que acaba sendo só um veículo de investimento, na verdade uma aposta, para beneficiar as corretoras e bancos e não os seus clientes. Há um desalinhamento, então, nesse caso, de interesse corretora e o seu usuário. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, se aprofundar, considere se tornar membro do canal associado Mirai, em que inclusive você pode ter eventualmente a sua carteira analisada por mim, aulas exclusivas sobre indicadores da análise fundamentalista, os movimentos que estou fazendo nas minhas carteiras, um mini curso de imposto de renda para investidores e muito mais. Ou alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos. Como consultor, eu tenho independência em relação a qualquer corretora, então não vou ter nenhum conflito de interesse na hora de te recomendar um ativo. Posso analisar o seu portfólio de investimentos do absoluto zero, ou então analisar o portfólio já existente, por escrito ou via consulta individual comigo, como você preferir. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp Business que fica aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, ou então pode ser até mesmo pelo Instagram que fica na descrição. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você já se utilizou do COI? Tem na sua carteira? Acredita se tratar de um bom ou ruim investimento? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!